Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Desenho Geométrico do nono ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre divisão de um segmento e durante essas aulas também vamos rever algumas das construções que vão nos auxiliar, construções básicas. Então vamos lá. Isso que vocês estão escutando é meu gato, me desculpem. Então vamos começar falando um pouquinho sobre Tales de Mileto. Tales foi um dos grandes, acho que polímatas, tá? Acho que é o termo correto, da Grécia Antiga, né? Então era um excelente matemático, ou seja, geometria, físicos, mas na época físico tinha outro contexto, não era outra coisa, um cara que estudava um monte de coisa que hoje a gente já não posso mais considerar como física, filosofia, enfim. Ele estudava de tudo. Então, uma forma de problematizar essa aula, eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho mais sobre Tales de Mileto e, na sequência, colocassem no caderno quais foram as suas principais contribuições, onde ele viveu, e também se vocês acreditam em todas as histórias que são contadas sobre ele. Vocês vão ver que tem muita história esquisita a respeito dele. Então, deem uma olhadinha, assim que vocês responderem isso, continuem o vídeo. Como dica de canal, achei esse canal aqui que é... Deixa eu recomendar para vocês aqui. É o Archimedes Tube, tá? Então, nesse canal existe um vídeo bem bacaninha que ele fez sobre o Teorema de Tales. O vídeo está em espanhol, então bacaninha aí para vocês treinarem um pouquinho o idioma espanhol. Deem uma olhadinha que vocês têm certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos aprender a fazer a divisão de um segmento. Para isto, vocês vão precisar relembrar um pouquinho do Teorema de Pitágoras que vocês viram nos anos anteriores. Então vamos relembrar esse teorema. Opa! Teorema de Tales. Ó. Então imagine o seguinte, vocês têm duas retas transversais. Vou riscar minha tela aqui. Aparece o duplicado ali, eu vou colocar assim. Uma reta transversal aqui. E outra reta aqui. Então vocês percebem que essas retas são concorrentes, né? Precisa ser necessariamente concorrente? Não. Então aqui tem uma reta T, uma reta S. E eu vou fazer uma série de retas paralelas. Então, essas retas que eu estou fazendo em azul são retas paralelas. Vocês percebem que essas retas elas definem segmentos. Então, vou fazer aqui destacar esses segmentos. Né? Então, imagina que é o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. E do outro lado também. Então, a intersecção delas vão definir esses pontinhos aqui. O ponto D, o ponto E e o ponto F. Se vocês fizerem isso no caderno, bonitinho, com régua, ou até então no GeoGebra, vocês vão perceber que existe uma correspondência entre a razão dos segmentos se eu adotar aqui uma ordem. Por exemplo, se eu pegar o segmento AB, a medida dele, tá? Então, aqui é a medida do segmento AB. E dividir essa medida pela medida do segmento BC, que é esse tantinho aqui, vocês vão ver que o resultado vai ser idêntico ao se eu pegasse o DE e dividisse pelo EF. Então, esta é uma das correspondências, tá? Tem outras aqui que eu vou mostrar só mais uma, mas tem outras também. Tales a princípio pode ter descoberto isso, a gente não tem certeza,
Mas é um achado bacana, por quê? A partir desse tipo de configuração, dessa geometria, vocês percebem que, caso a gente saiba, por exemplo, o valor de AB, faz de conta que vale 10 aqui, o valor de CB, faz de conta que vale 8. Aí tem ali uma reta inclinada, né? Ela pode ser mais inclinada ainda, que a S. Aí aqui eu tenho o valor de 9. E aqui embaixo eu tenho o valor que eu não sei. Então, como que eu calculo isso? A partir dessa expressão aqui de baixo, dessa correspondência, a gente pode calcular isto. Esta que é a ideia do problema por detrás aí do Teorema de Tales. Outra correspondência aí para vocês. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Tá. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar o AB, então essa medida aqui, e dividir pela medida do segmento AC, que é tudo isso. Do outro lado, né, pegando a reta a transversal S, a gente teria que pegar seguindo essa mesma ordem, ou seja, como eu peguei o AB aqui, do outro lado eu teria que pegar o correspondente, né, o que está limitado por essas duas retas paralelas. Então seria o DE dividido, seguindo a ordem, né, dividido pelo AC. Opa, pelo correspondente, né, que seria o A. Desculpa que eu não coloquei. Seria o DF. Então, DF. Basicamente é isso. Então tem essa lei de correspondência. Agora, por que é útil o Teorema de Tales, principalmente agora no desenho geométrico? Para a gente fazer a divisão de segmentos. Essa divisão, né, seguindo o Teorema de Tales, ela pode ser em um número par, número ímpar, número muito grande, não importa. Vocês sempre vão fazer aplicar o que vocês vão ver na sequência, tá, para fazer a divisão para um número até muito grande de segmentos. Tá? Então vamos lá. Só passar um exemplo numérico aqui que eu tinha deixado para vocês. Pode ser aqui. Ó. Vou apagar aqui. Então faz de conta que esse cara aqui vale 8, esse aqui vale 4, esse aqui vale 7 e esse aqui eu não sei. Vou chamar de x. Então o segmento que eu quero descobrir é esse daqui. Quanto que ele vale? Para fazer isto, eu posso fazer 4 dividido por 8. Vocês percebem que eu posso inverter a ordem. Então ficaria 4 dividido por 8 seria igual ao quê? X dividido por 7. Então posso fazer x dividido por 7 é igual a 4 oitavos. Se quiser simplificar, fica x sobre 7 igual a 1 meio. O 7 pode passar multiplicando, né? Então ficaria x igual a 7 vezes 1. Desculpa. Dividido por 2. Portanto, né, o x igual a 3,5. Então esse é um dos jeitos, tá, que vocês vão ver aí mais no curso de matemática, de aplicação. Tem vários outros casos, tal, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês. Então a regra é, tenho retas paralelas, que são essas retas azuis, eu posso obter relações entre as proporções tomadas de um lado e do outro, e são várias, tá? Não vou mostrar todas aqui porque o foco da aula é outro. Vamos lá, então. Então esse é o Teorema de Tales. Vamos agora voltar para o problema da divisão de um segmento. Para fazer a divisão de um segmento, vocês lembram da mediatriz, que era utilizada para dividir em números que eram potências de 2, né? Então 2 elevado a 1,
2 elevado a 2 ao cubo e assim por diante. Então, a gente, usando só a mediatriz, a gente consegue fazer divisões que são dessa ordem, potências de 2. E é complicado, né? Porque você deve se perguntar, pô, mas como que eu vou fazer a divisão em um número ímpar? Então, para isso que vocês vão aprender a construção de hoje. Vamos lá, então. Eita, deixa eu só apagar aqui. Então, abri o GeoGebra aqui. Eu vou fazer um segmento. Vou deixar ele destacado aqui para a gente não perder ele de vista. Então, esse segmento vermelho aí, ou rosa, minha visão não é tão boa assim. E na sequência eu vou fazer uma reta auxiliar, ou semi-reta auxiliar. Então, pego aqui a ferramenta semi-reta, Ray aqui, ó. E faço aqui. Ah, professor, qual o tamanho dessa... Deixa eu só me movimentar para cá. Qual o tamanho dessa semi-reta? Tanto faz, gente. Pode ser gigante e tal. Você não vai fazer muito pequenininho, senão você vai ter um trabalho infernal para terminar o exercício. Na sequência, vocês vão olhar para o exercício, né? O exercício vai estar te dizendo, ó, divida o segmento em 5 partes, em 3 partes, em 10 partes, em 9 partes. Então, vocês vão ter que ler o enunciado e, a partir dele, verificar qual é a quantidade de marcas que vocês vão fazer nessa reta auxiliar. Faz de conta que ele pediu para vocês fazerem dividir o segmento em... vou colocar aqui 4 partes. Não, vou colocar 5. Aí como que a gente faz, né? Ah, professor, eu posso medir o segmento AB, dividir na calculadora o resultado por 5 e fazer as marcações. Pode. Só que você vai correr um risco sério aí de fazer isso, de um segmento ser um pouquinho diferente do outro. Então, esse método que vocês estão aprendendo, ele é muito mais preciso. Então, vamos ver como que é feito. Então, eu tenho aqui que a gente vai dividir em 5 partes. Então, eu vou pegar o compasso. Cadê aqui? E vou colocar ele no ponto A. Vou abrir um pouquinho. Então, aqui eu vou escolher uma medida, tá? Estou no GeoGebra. Vamos ver se o 2 está bom. Então, esse carinha que vocês estão vendo, ele representa a medida que eu utilizei para traçar dividir esse segmento de baixo. Posso até aumentar um pouquinho, deixa eu aumentar. Voltando aqui. Vou aumentar para 4, vamos ver como fica. Ficou melhor. Então fiz um arco. Não precisa ser essa volta toda que vocês estão vendo, pode ser só uma marquinha aqui na intersecção com a reta auxiliar. Que é essa que eu vou deixar aqui. Deixa eu ver uma cor ciano aqui. Tá. Então, o que nos interessa é esse ponto aqui, ó. Então, ponto D ali. O resto não interessa, galera. Então, posso fazer só uma marquinha onde está o ponto D. Na sequência, eu faço a mesma coisa. Com a mesma abertura do compasso, nós vamos traçar mais um segmento ali na frente. Então, repito ali. Obtenho novamente um pontinho. Ponto E. E vou fazendo isso até completar, você já deve ter percebido, as 5 divisões. Opa, fiz errado. Era a medida 4. Então, fiz até agora, ó, 3 divisões. Preciso de mais 2. Mais uma. Vamos lá. Aí acaba. Perfeito. Então temos aqui os 5 pontos que nos interessam. O resto eu posso até apagar aqui, ó. Vou usar o Show Radio Object. E a gente deixa aqui só os pontinhos. Olha que legal. Então esses pontos que vocês estão vendo, D, E, F, G, H, esqueçam aquele C ali na frente, vou até apagar ele. Porque ele é um resquício aí da primeira construção. Depois que vocês fizerem isto, vocês vão conectar o último ponto encontrado com a extremidade que vocês não utilizaram ainda, que é a extremidade B.
Então pego aqui a régua, conecto os dois pontos e encontro esse segmento aí que eu vou deixar com uma cor bem chamativa porque ele é importante. Deixa eu ver aqui. Acho que laranja fica legal, ficou legal. Deixar ele bem grosso também. Tá, esse segmento laranja, nós vamos traçar a partir dele, desculpa, voltando blá 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 blá, vamos traçar retas paralelas a ele, aos segmentos paralelos. Eu não vou fazer isso aqui, tipo, eu vou usar a ferramenta linhas paralelas, que é esta que está aqui na aba Construct. Então, selecionei Parallel Line, seleciono a linha e clico no ponto no qual eu quero que passe uma reta paralela a esta. Passou. E vou fazendo isso, ó. Passando por cada um daqueles pontinhos retas paralelas. Ao final disto, vocês percebem que nós teremos estas retas paralelas todas. Vou deixar todas com a mesma cor que a primeira, né? Todas essas retas laranjas. Elas cortam o segmento vermelho, que é o que eu quero dividir, em 4 pontos. Então, ponto I, o J, o K e o L. Se vocês medirem esses valores, né? O segmento AI, o segmento IJ, o JK, o KL e o LB, vocês verão que todos têm as mesmas medidas. Ou seja, concluímos a nossa missão. Temos a divisão do segmento em 5 partes congruentes. Para verificar isso, vocês podem usar aqui em Measure, essa ferramenta que eu selecionei, que vai te dizer quanto que vale cada um dos segmentos. Ó. Então aqui vale 4.1, o segmento AI, né? Cadê o... Aqui. O IJ 4.1. Não vou fazer todos não, vou fazer só até esse aqui. JK 4.1. Então, vocês percebem que todos possuem as mesmas medidas. Ufa! É isso, gente. Acho que deu para pegar, né? Tentem repetir essa construção e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem depois, que aí eu posto outro vídeo explicando. Pessoal, por hoje era isto. No próximo vídeo a gente vai falar sobre... não, antes disso não acabou ainda não. Vamos ver essa construção aqui, que é um jeito alternativo de fazer a divisão. Vamos lá. Tá, então esse jeito que eu acabei de mostrar para vocês, usando o GeoGebra, vocês perceberam que a gente vai ter que traçar aquelas retas paralelas usando aquele procedimento que era pegar um esquadro, né, como trilho, deixar o outro esquadro deslizar sobre esse trilho para traçar as retas paralelas. Agora aqui é um exemplo de como a gente pode burlar esse trilho, tá? Sem usar esquadro, tá? Então só usando compasso e régua ficaria mais ou menos assim a construção. Então isso aqui é do site Mathsfun, quem quiser dar uma olhadinha depois com mais calma. É só copiar essa URL e ficar repetindo, gente. Dá para ficar repetindo aí até vocês pegarem. Então ele faz a reta auxiliar em cima. Nesse exemplo ele quer dividir o segmento em 3 partes congruentes, tá? Então ele vai abrir o compasso aqui, deixar uma medida fixa ali e vai fazer 3 marcações sobre a reta auxiliar. E na sequência ele vai traçar uma reta auxiliar na parte de baixo e vai pegar essas medidas e transferir para elas também. Então agora ele mede a distância daquele ponto até aquela extremidade e vai copiar isto lá na parte inferior. Agora ele vai pegar a distância entre esta extremidade e o último ponto que ele marcou e usar a simetria da própria imagem para achar o ponto que falta para traçar a reta, a outra reta auxiliar. Então olha que legal.
Genial, né? E, por fim, ele vai fazer a mesma divisão que ele fez em cima, só que agora no segmento de baixo. Ou na semi-reta de baixo. Então vai copiar aquela divisão, né? Com o compasso. Vai dividir o segmento de baixo em 3 partes também. Agora você já deve ter percebido, né? Conectando esses pontinhos, né, que estão nas retas auxiliares, isso já te fornece as retas paralelas. Então, sem uso de esquadro, olha que legal. Muito bom, gente. Então, ó, vocês devem ter percebido que o segmento preto, né, que era o que ele queria dividir em 3 partes, agora está dividido em 3 partes e todas elas congruentes. Pessoal, por hoje era isto. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre média geométrica. Até a nossa próxima